Olá, meus lindos! Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, vocês estão bem? Espero encontrar todos bem, tá? Estão fazendo a sua higienização? Estão lavando bem as mãozinhas? Estão usando a máscara? Que legal! Estão fazendo as suas atividades? Estão fazendo as suas operações? Estão tirando a sua prova real? Que legal! A aula passada foi de história e a gente falou sobre o bairro. Então agora eu vou chamar nosso amiguinho, né? A gente já sabe. Como é o nome dele? Como? É Cícero. Vem cá, Cícero. Oi, coleguinhas. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Estou seguindo a regra da quarentena. Estou usando a minha máscara. Não deixe de usar a sua máscara quando sair com o papai e a mamãe, tá? Aí o supermercado, a padaria, qualquer outro lugar, use a máscara, tá bom? Então, preste atenção nas aulas da professora, faz tua atividade e também faz as tuas operações, tá? Para que vocês aproveitem bastante esse momento, tá? Eu vou estar sempre aqui com vocês, tá bom? Junto com a professora, tá? Beijos, tchau! Então, presta bem atenção no recadinho que Cícero mandou para vocês. Vamos ter o nosso momento maker. Separa aí os materiais: folha de ofício, tesoura, lápis hidrocor. E aí, meus lindos, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é de português. E o tema da aula é sinônimos e antônimos. Vocês sabem o que é sinônimos e antônimos? A aula de hoje é sinônimos e antônimos. Vamos falar o que é sinônimos. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido ou sentido parecido. Vou dar um exemplo. A palavra carro. O sinônimo de carro é automóvel. É automóvel. Outra palavra, longe. Longe. O sinônimo de longe é distante. Distante. Outro exemplo, casa. Um sinônimo de casa pode ser moradia, residência ou lar. Vamos botar moradia. Outro exemplo, bonito. A palavra bonito. O sinônimo de bonito é lindo. Ou lindo ou belo. E a palavra comprido. A palavra comprido. O sinônimo de comprido é longo. Então, aqui são algumas palavras de sinônimos que têm o sentido parecido, né? Ou tem o mesmo sentido. Carro, automóvel. Longe, distante. Casa, moradia. Lar e residência. Bonito, lindo ou belo. Comprido, longo. Então, essas são algumas palavras do sinônimo. Vamos falar do antônimo. Antônimo são palavras com sentidos contrários. Vou dar exemplo.
Aqui, ó, sinônimo de alto é qual? É o contrário de alto, baixo. Baixo. Outra palavra. Amor. Amor. Qual é o contrário? Ódio. Outra palavrinha de antônimo. Rico, pobre. Rico, pobre. Outra palavra. Forte, forte, fraco. Então, veja que o antônimos é o contrário, né, da palavra, dá o sentido contrário da palavra. Então, veja só, alto, baixo. Amor, ódio. Rico, pobre. Forte, fraco. Então, esse aqui é o antônimo que tem o sentido contrário das palavras. Eu coloquei umas frases de sinônimos e antônimos e a gente vai responder elas junto com a tia, tá? Então, coloquei aqui, ó, em sinônimo. A flor tem um aroma agradável. Aqui, ó, aroma é um sinônimo. O sinônimo de aroma. Qual é o sinônimo de aroma? O sinônimo de aroma é cheiro. Como é que vai ficar essa frase? Você vai colocar aqui, ó. A flor tem um cheiro, que é o sinônimo de aroma. Um cheiro agradável. Então, veja o sinônimo da palavra aroma é cheiro. Então, ficou a flor tem um cheiro agradável. Vamos uma frase de antônimo. Eu botei aqui. A minha colega estava alegre. Aqui, ó. O antônimo de alegre é qual? É triste. Não é o contrário? O antônimo de alegre é triste. Então, como vai ficar essa frase? A minha colega estava triste. Veja que mudou, não é? O antônimo dá o sentido contrário da palavra. Então, alegre, triste. E o sinônimo? O sinônimo, ele tem o mesmo sentido ou sentido parecido. Então, aqui, ó, aroma, cheiro. Então, tá aqui as frases da palavra sinônimos e antônimos. Vamos ver agora alguns sinônimos e antônimos das palavras. E você, junto com a tia, vão me ajudar a colocar os sinônimos e antônimos dessas palavras que estão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira palavra de sinônimos, você sabe que sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido ou sentido parecido. Então, vamos lá. Aqui é a palavra achar. Qual é o sinônimo da palavra achar? Qual? Encontrar. Encontrar. Muito bem. A palavra agora aqui, alegre. Qual é o sinônimo da palavra alegre? Qual? Contente. Muito bem. E a palavra andar? Qual é o sinônimo de andar? Qual? Caminhar. Muito bem. Caminhar. Outra palavra. Calmo. Qual é o sinônimo de calmo? Qual?
tranquilo. Tranquilo. E a palavra morar? Morar, qual é o sinônimo de morar? Residir, não é? Residir. E a palavra pacote. Qual é o sinônimo da palavra pacote? Embrulho. Embrulho. Muito bem. Agora vamos para o antônimo. O antônimo é o quê? É a palavra que tem o sentido contrário, não é? Então vamos lá. Sujo. O antônimo de sujo é qual? Limpo. Muito bem, é o contrário. Limpo. E a palavra, o antônimo da palavra noite, qual é? Dia. Muito bem. Dia. E a palavra cheio. Qual é o antônimo da palavra cheio? Vazio. Muito bem. Vazio. E a palavra entrar. Qual é o antônimo de entrar? Sair. Sair. E a palavra difícil. Qual o antônimo da palavra difícil? Fácil. Muito bem. Fácil. E a última palavra, o antônimo de gordo, qual é? Magro. Muito bem. Magro. Então, aqui tem algumas palavras de sinônimo e antônimo. Sinônimo de achar, encontrar. De alegre, contente. De andar, caminhar. De calmo, tranquilo. De morar, residir. Pacote, embrulho. O antônimo, sujo, limpo. Noite, dia. Cheio, vazio. Entrar, sair. Difícil, fácil. Gordo, magro. Então, o sinônimo tem o sentido igual ou sentido parecido. Já o antônimo, ele tem um sentido contrário das palavras. Tá bom? Então, pega aí o teu livro de caligrafia, abre na página 57, tá? E a gente vai fazer a atividade da página 57, que é palavras com X, não é? Que tem um som diferente. Tem o som de X tem um som de CH, CS, S ou Z. Então, tem essa atividade e vocês vão colocar aqui, tem dizendo assim, o primeiro quesito. Leia as palavras do quadro e coloque-as no lugar adequado. Então, vocês, né, tem a palavra X com o som de CH, CS, S e Z. Então, vocês vão colocar as palavras que estão aqui no quadrado e vão colocar. Na página 58, tem o segundo quesito que tem assim. Procure no caça-palavras as palavras escritas com X do quadro abaixo. Então, aqui no quadro tem abacaxi, táxi, enxada, xarope, enxuto, peixe, xícara e explicar. Então, vocês vão procurar e depois vão escrever embaixo, tá? No livro de caligrafia. No terceiro quesito, tem assim, copie as frases. Então, tem as frases aqui, vocês vão copiar. A primeira frase da letra A tem assim, Luana pegou o táxi para ir ao hotel. Então, vocês vão escrever essa frase nesses 3 quadradinhos que estão aqui, tá bom? Na letra B, tem assim, tomei chá na xícara do vovô. Então, vocês vão escrever essa frase também embaixo.
E na letra C tem assim, Paulo levou os exames para o médico. Então, copiar essa frase, tá? Dentro desses quadradinhos, tá bom? Vamos para a página 59. Aí ele fala assim, leia as palavras abaixo, copie e circule a sílaba tônica, depois classifique cada palavra de acordo com a posição da sílaba tônica. Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, lembra do assunto da aula passada. Então, vocês vão circular a sílaba tônica e vão classificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? O quinto quesito, ele fala assim, complete as palavras com X e copias. Então, vocês vão completar com X e vão copiar ela, que tem a setinha mostrando, né, no quadradinho. Então, faça essa tarefa, tá bom? Vamos para a página 60, para a próxima atividade do sexto quesito, que tem assim, complete as palavras com X e copias. Então, vocês vão copiar com X e vão copiar elas de lado. O sétimo quesito fala assim, complete as frases com as palavras abaixo. Então, tem aqui exatamente, exige e existir. Então, aqui tem uma frase, o sucesso, tracinho, esforço, exige esforço. Devemos deixar a bondade existir em nossos corações, exatamente, porque é uma virtude valiosa. Então, complete com essas palavras que estão no quadro aí abaixo. Na página 60, vocês vão, no oitavo quesito, ter assim, encontre no diagrama 6 palavras com X, mas que tem um som de S. Depois copie. Aí vocês vão procurar aqui e copiar as 6 palavras. No nono quesito tem assim, escolha no quadro abaixo as palavras adequadas para completar as frases. Experiente, texto e explicou. Então, vocês vão completar no vazio, o menino, tracinho, como fez para respeitar as pessoas. Na outra frase, meu tio é, tracinho, em assuntos de bondade. Li um tracinho sobre gratidão. Então, vocês vão completar com essas palavras que estão aí. E na página 62, vocês vão fazer X com som de CS. Vocês tem aqui, fala no décimo quesito, forme frases com as palavras do quadro. Então, tem sanfonista e oxigênio. Então, vocês vão formar uma frase com essas duas palavras. E no 11º quesito, tem assim, escreva o nome das figuras. Então, vocês vão escrever o nome das figuras aqui embaixo. E no 12º tem assim, escreva as palavras em ordem alfabética. Então, vocês vão escrever, que está aqui no quadro, tóxico, complexo, reflexo, anexo, maxilar e axila. Então, vocês vão botar em ordem alfabética, tá? Então, faça essa tarefa. Na próxima aula eu quero ver. Vou falar sobre palavras com L ou U. Algumas palavras têm sílabas formadas de vogal mais a letra L. Quando esse encontro acontece, a letra L tem um som de U fraco. Então, eu coloquei algumas palavras com L e com U. Então, vamos lá. Com L, pastel. A gente pronuncia, a gente fala pastel. A gente acha que se escreve com U, não é? Quando a gente pronuncia como fosse um U, mas não se escreve com U, se escreve com L. A palavra calmo. Calmo, veja que o L tem um som mais forte, calmo.
Então, também se escreve com L. A gente pensa que está falando que se escreve com U, mas ele se escreve com L. Outra palavra, talco. Talco, ele se escreve com U, com L. Ele tem um som de U, mas se escreve com L. Outra palavra, fralda. Fralda. Veja que tiazinha abriu a boca, não é? Fralda. Então, tem um som mais forte no L. Então, ele se escreve com L. Vamos agora com U. As palavras que é escrita com U. Pau. Então, pau se escreve com U. Jogou. U. Por isso que a gente pronuncia o U, fica um som mais fraco do que o L. O som do U, ele fica fraco. Outra palavra, céu. Veja que o U saiu fraco. Então, aqui, ó, o U. Pouco. Aqui, ó, com o U. Tiazinha vai dar uma dica. Para você saber se as palavras que vocês vão escrever, vai escrever com L ou com U, é só não abrir de boca. Quando eu falo a palavra pastel, veja que eu abro e fecho a boca. Então, quando eu abro e fecho a boca, eu escrevo com L. E veja a palavra pau. Veja que o U sai, eu fecho e faço um bico. Então, quando você lê uma palavra que você abre a boca pouquinho e fecha e forma um bico, então, essa palavra é escrita com U. Isso é uma dica que a tiazinha está dando para vocês, tá bom? Vamos agora para a nossa continha de operações. Temos duas continhas de dividir de dois números e vamos também tirar a prova real de cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, aqui, ó, temos a conta de dividir dois números por 32, 415 dividido por 32. Lembra que tiazinha sempre falou, antes da gente começar uma continha de dividir, temos que fazer o quê? A tabuada de 32, tá aqui, ó, a tabuada de tiazinha de 32. Nunca esqueça de quando tiver divisão por dois números, façam sempre a tabuada para poder resolver a sua continha. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou separar onde é que tem 40 na tábua de 32, ou abaixo de 40. Então, eu vou olhar aqui, aqui eu tenho 32, por quanto? Por 1. Então, vou colocar aqui, ó. Quanto é 32 vezes 1? Dá quanto? Dá 32. Vou colocar o 32 aqui, sinal de menos, que eu vou fazer uma subtração. Então, vamos lá. 2 para chegar a 0 é? Não, vou pedir o quê? Meu amiguinho 1. Aqui, ó, de lado do 0. Então, vai ficar 2 para chegar a 10. Falta quanto? Eu já tenho 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 8. Então, aqui, ó, 8. E esse 1 eu vou descer para somar. 3 mais 1, 4. 4 para chegar a 4? Nada. 0. Agora eu vou descer qual? O 5. Aí eu vou olhar aqui, ó, onde é que tem 85 na tabuada de 32. Então, eu vou aqui na minha tabuada, ó. Tenho aqui 64. Por quanto? Por 2. Eu vou botar aqui na minha casinha por 2. Quanto é 32 vezes 2? Dá quanto? 64. Eu vou colocar aqui o valor, ó. 64 menos... Então, eu vou subtrair agora a continha. 4 para chegar a 5, falta 1. E 6 para chegar a 8, falta quanto? 2. 2. Então, aqui está meu resultado. Eu tenho número para descer? Não. Então, 21 eu posso dividir por 32? Não. Então, fazer o quê? Fecho a minha continha. Agora, a gente vai tirar a prova real para saber se a minha continha aqui, o meu resultado está certo. Vamos lá? Vou dividir aqui, ó, e vou pegar esse valor
colocar aqui o valor, tá? Lembrando que quando a minha continha é de divisão, a minha prova real é de quê? De multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 32. 32 vezes... Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora, vou multiplicar o 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Agora, eu vou fazer o quê? Vou somar as minhas duas parcelas. 4 mais 4 é 4. 2 mais 6, 8. E 3. Oxe, tia, o resultado... Lembra que a tia falou, quando tem a sobra, a gente faz o quê? A gente soma. Aí eu vou colocar, ó, aqui, ó, o 21. E vou somar. Vamos lá? 4 com mais 1, 5. 8 com mais 2, 10. Vai 1. 3 mais 1, 4. Esse resultado deu igual a esse? Sim. Então, a minha continha está certa. Toda vez que tiver sobra, que não deu para dividir, a gente tira a prova real, tá? E o resultado final a gente soma, que vai dar o valor da parcela de cima. Agora, vamos fazer a outra continha de 912 dividido por 92. Então, como eu disse a vocês, antes da gente fazer uma continha de subtração de dois números, a gente tem que dividir, fazer a nossa continha, nossa tabuada de 82. Então, eu fiz aqui, ó, a tabuada de 82, tá? E vou resolver com vocês. Preste bastante atenção, tá? Para não errarem na continha de dividir por 2. Nunca esqueça de fazer a tabuada de 82, de 32, qual for o divisor, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar, ó, 91. Onde é que tem 91 na tabuada de 82 ou abaixo de 91? Então, eu vou aqui em cima da minha tabuada e vou olhar. Não tem, então tem aqui, ó, 82. Por quanto? Por 1. Então, vou colocar aqui, ó, por 1. Quanto é 82 vezes 1? Dá 82. Então, eu vou colocar aqui o resultado, ó, 82 menos... E agora eu vou subtrair essa continha. 2 para chegar a 1? Não, eu vou pedir o quê, meu coleguinha? Vou pedir um coleguinha? Meu coleguinha 1 emprestado e vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar quanto? 2 para chegar a 11. Falta quanto? Vamos contar? Eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta quanto? 9. Aí aqui, ó, 9. Então, esse 1 eu vou descer e vou somar. 8 mais 1, 9. 9 para 9, nada. Tem número para descer? Tem, o 2. Então, eu vou ver aqui, ó, onde é que tem 92 ou abaixo de 92 na tabuada de 82. Vou procurar aqui. Tem por quanto? Por 1. Então, aqui, ó, por 1. 82 vezes 1 é 82. Então, aqui, ó, vou subtrair a minha continha. Então, 2 para 2, nada. 8 para chegar a 9, 1. Então, eu posso dividir 10 por 82? Não. Então, vou fechar a minha continha. Agora, a gente vai tirar a prova real dela e saber se o meu valor está certo ou não. Vamos lá? Então, vamos colocar aqui, ó, 11 vezes 82. Então, vamos fazer a nossa continha, tá certo? Vamos lá. De vezes, tá? 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. 8 vezes 1, 8. E 8 vezes 1, 8. Então, vamos somar agora a nossa parcela. 2 mais 0 é 2. 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 8, 9. Oxe, tia, mas a continha não deu, não tá errada? Não deu certo, minha continha não deu certo. Lembra a sobra que a tia falou? Vou pegar a sobra, colocar aqui, vou somar. Nunca esqueça da sobra, tá bom? Então, eu vou somar aqui, ó. 2 mais 0 é 2, 0 mais 1 é 1, e eu vou descer o 9. Então, ó, deu esse resultado?
Sim. Então, a minha continha está certa. Então, nunca esqueça de quando vocês tirarem a prova real e sobrar aqui, ó, que não deu para dividir, então vocês pegam, somam, que vai dar o valor da parcela. Espero que na próxima aula eu quero ver essas continhas na apostila. Nosso momento maker. Separar aí folha de ofício, ou cartolina, ou papelão, vocês é que vão criar o seu jogo. A gente vai fazer um jogo da memória sobre sinônimos e antônimos. A gente vai falar o jogo da memória de sinônimos. Então, tesoura e piloto. Aguarda só um segundinho que a gente vai fazer o nosso jogo de memória. No meio que a gente vai fazer um jogo da memória sobre as palavras com sinônimos. Tiazinha vai explicar como é que vocês vão fazer, vão jogar com o papai, com a mamãe, com o irmão, tá bom? Então, tiazinha aqui mostrou a folha de ofício, mas vocês podem fazer com papelão, podem fazer também com cartolina se tiver, tá? Tiazinha faz com as coisas mais práticas que vocês têm em casa, tá bom? Então, veja só. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Vou dobrar a folhinha, ó. Vou dobrar várias vezes ela, tá? Formar um quadrado. E aqui, ó, na lista aqui eu vou cortar, tá? Pra eu saber, pra ficar bem direitinho, tá certo? A gente tá cortando. E vou fazer o quê? Vou dobrar, fazer uns quadrados pra gente poder começar a fazer o nosso jogo da memória sobre sinônimos. Então, aqui, ó, cortei. Agora, eu vou cortar aqui, ó, fazer os quadradinhos bem bonitinhos, tá? Pode fazer, colocar os nomes, algumas palavras em sinônimos. Tiazinha mostrou aqui, ó. Vou cortar mais outro pra gente fazer, ensinar vocês como é que vocês vão fazer e vão jogar. Jogando e aprendendo sobre palavras de sinônimos. Pode também fazer com antônimo também, tá bom? Eu vou trabalhar, meu jogo, eu tô fazendo o jogo dos sinônimos, mas vocês podem fazer também os jogos de antônimos e sinônimos, que aí vocês vão aprender. O que que a tiazinha vai fazer? Vou formar as duplinhas, certo? Tiazinha formou. E vou colocar o sinônimo das palavras, a palavra e o sinônimo dela. Então, vamos ver, vamos botar. Vou começar a escrever a palavra achar. Aí eu vou colocar de outra cor o sinônimo de achar. De achar é encontrar. Encontrar. Outra palavra. Alegre. Aí aqui eu vou escrever, ó, a palavra alegre. E o sinônimo de alegre é qual? Contente. Então, aqui, ó, contente. Outra palavra, sinônimo, andar. Aqui, ó, andar. E qual é o sinônimo de andar? Caminhar. Caminhar. Outra palavra, vamos botar morar. Morar. Qual é o sinônimo de morar? Residir. Residir. Então, como é que vai fazer? A gente pega, vai botar de cabeça para baixo. A gente vai misturar. Tá bom? Então, aqui são alguns sinônimos. Então, eu vou pegar a palavra, vou tirar uma, alegre. Qual é o sinônimo de alegre? Aí, eu vou procurar aqui, contente. Então, eu acertei. Então, faz lá o teu jogo da memória de sinônimos ou antônimos e joga com o papai e com a mamãe. Na próxima aula eu quero ver. Use a sua criatividade, tá bom? E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? A aula de hoje foi bastante interessante, não foi? Então, faz lá as tuas atividades, tá? Faz também o teu momento maker, que é bastante interessante também.
e faz as tuas operações. Tira a prova real. Na próxima aula eu quero ver, tá bom? Beijos. Tchau! Hello, terceiro ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? Eu espero que todo mundo esteja, ó, great! Ótimo! O teacher Hernandes está, ó, ótimo também, tá certo? Melhor agora. Então, sem mais delongas, vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Hoje a gente vai aprender, ó, sobre o uso do a or an. E a gente vai aprender sobre alguns materiais escolares que o livro de vocês aborda bastante. E eu achei bem interessante a gente aprender, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar pelo uso do a or an, tá certo? Então, a or an significa um ou uma, tá certo? Então, se eu quiser falar, por exemplo, o que é isso? Isso é uma pochete, um estojo, tá certo? Então, vai seguir essa mesma lógica, só que no lugar do um ou uma, eles lá usam a or an, ok? Então, isso aqui, em inglês, a gente fala, ó, pencil case. Pencil case, ok? Isso aqui é pencil case, que é estojo ou pochete. Vamos aprender uma coisinha antes. Vamos lá. Vocês sabem o que é consoante e vogal? Não? Vamos aprender agora. Vejam bem. Consoante é tudo que não é vogal. E o que é vogal? A, E, I, O, U. Essas são as 5 vogais. E o que é consoante, teacher? Consoante é tudo que não é vogal. Ou seja, consoante é, ó, B, C, D, F, G e assim vai. Bem simples, né? Ok, então vamos lá. A gente vai usar EI, que é só o A, quando a palavra que vem depois do EI, ou seja, depois do A, seja uma consoante. Ou seja, se depois do A tiver B, C, D, F, a gente vai usar o quê? O EI, o A, tá certo? Ô teacher, e quando depois tiver uma vogal? Quando depois tiver uma vogal? Então, quando depois a gente tiver uma vogal, a gente vai usar, obviamente, o N. O N, tá certo? Teacher, eu não entendi ainda. Você poderia fazer um resumo bem grande? Poderia, obviamente. Vejam, deixa eu dar um espaço aqui. A gente tem um espaço. Depois desse espaço, a gente tem uma palavra. Vejam bem. Nesse espaço, o que é que vocês colocariam? A or an. Essa frase é, ó, it's apple. It's, espaço, apple. Ok? Então, a or an. Apple começa com uma vogal ou uma consoante? Começa com A, né? Uma vogal. Quando é vogal, a gente coloca A or N. Isso, a gente coloca N, né? Mas se, por exemplo, fosse it's, espaço, pencil case. It's, espaço, pencil case. Pencil case começa com uma vogal ou uma consoante? Uma consoante, né? E quando começa com consoante, a gente coloca o quê? Isso. Quando começa com consoante, a gente coloca o E ou o A, como vocês preferirem. Tá certo? Bem simples, né? Ok. Agora que a gente já fez essa parte do A or N, a gente pode prosseguir, finalmente, para os materiais escolares. Então, olha, mesmo esquema, todo mundo anotando tudo, porque esse assunto é bem interessante e a gente vai fazer atividade sobre ele no livro, ok? Vamos lá. Pencil case, que é o que a gente já falou hoje, significa, ó, estojo, pochete,
ok? Estojo, pochete. Aí a gente tem, ó, crayons. Crayons é, ó, aquele lápis de cera, aquele giz de cera, aqueles lápis de cor de cera, ok? Então, a gente tem, ó, pen. Pen, pra quem não sabe, é caneta. Caneta normal que a gente usa pra escrever, tá certo? Daí a gente tem, ó, sharpener. Sharpener. Sharpener é, ó, aquela lapiseira que a gente usa, tá certo? A nossa famosa lapiseira, mas é apontador, ok? A gente tem, ó, ruler. Ruler. E ruler, para caso vocês não saibam, significa régua, tá certo? Então, ruler, régua. Pronto. Aí a gente tem, ó, notebook. Notebook. Aquele notebook que tem as teclas teacher. Aqui a gente tá falando, ó, de outro notebook. Esse notebook, na verdade, significa, ó, caderno, ok? Caderno. Então, a gente tem agora, ó, book. Book significa, ó, livro. Book significa livro, tá certo? Bem simples, né? Esse eu acho que você já sabia. Daí a gente tem, ó, eraser. Eraser é borracha. Isso, borracha. E por último a gente tem, ó, pencil. Pencil é, ó, lápis. Lápis, tá certo? Bem simples, né? Agora que a gente já encerrou nossos assuntos de hoje, eu quero dizer que eu vou estar esperando ansiosamente todos vocês comigo lá no Meet mais tarde, ok? Quero todo mundo lá, respondendo pergunta, participando, dizendo teacher, entendi, teacher, não entendi, ok? Então, sem mais delongas, bye! Vejo vocês mais tarde e vejo vocês depois, tá certo? See you later, guys!